Parabéns aos psicólogos e psicólogas da nação brasileira. A psicologia me salvou. Eu tive câncer com 16 anos e eu fui inicialmente para uma sessão de terapia com uma psicanalista e eu não gostei. Mas depois eu entendi a importância de cuidar da mente e gerir as emoções bem. E aí fui estudar psicologia e dentro da universidade eu conheci muitos profissionais excepcionais. A professora Flora Matos, excelente, inclusive hoje é minha vizinha, grande profissional da Gestalt Terapia. Anderson Chalub fez um vídeo aqui parabenizando os colegas com uma mensagem linda que me inspirou a gravar essa mensagem aqui agora. A minha ex-namorada Bruna Gassman, uma grande psicóloga do Brasil, está se formando em medicina agora, também uma referência, ajudou muito no meu processo de desenvolvimento mental e emocional. Foi muito bom as trocas que nós tivemos, o acolhimento, a escuta, a amorosidade. A relação com Kátia também, que ela é enfermeira, mas também foi uma relação de amorosidade, onde tem também a presença de uma escuta significativa, teve também a presença de uma escuta significativa, e tem porque reverbera na minha vida até hoje. E assim como todos os outros grandes nomes da história da humanidade, como Jesus, que Augusto Cury disse no seu livro, o maior psicólogo que já existiu, e de fato Jesus traz uma perspectiva de direção mental e gestão emocional na prática, sem teoria e vivencial, que é muito rica para o dia de hoje e para o futuro também. Então, por que não dizer Sócrates, por que não dizer Buda, por que não dizer outros grandes nomes da ciência, como o próprio Beck, da cognitiva comportamental, o Carl Rogers, que foi o psicólogo que descobriu qual abordagem dava mais resultado. Ele fez uma pesquisa científica para descobrir qual abordagem dava mais resultado e percebeu que não foi a abordagem, era as atitudes do profissional de psicologia, da pessoa em lugar de ajudar o outro, que se tivesse presente, faria com que o processo acontecesse. E ele disse que eram 3 atitudes: a compreensão empática, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a aceitação positiva e incondicional, aceitar o outro independente do que você pense de certo ou errado, e a autenticidade, a capacidade de sentir, pensar e comunicar tudo na mesma direção. Por isso, Diego Autêntico, para me lembrar da autenticidade, de sentir, pensar e comunicar na mesma direção, porque faz bem para mim, consequentemente para as pessoas que estão à minha volta. Ter assertividade na comunicação, clareza. E agradecer também, parabenizar a Fabiane Venrober pelo trabalho que ela vem fazendo de maestria dentro da psicologia, e para todos os outros profissionais que acreditam no poder do amor, no poder da ciência, e também para a imprensa que sempre colaborou com a minha formação, com a divulgação da minha... Isso chega a me emociona, né? Saber que a imprensa baiana, desde o início da minha carreira, me apoia e me apoiou na divulgação dos meus lançamentos, dos meus eventos de qualidade de vida. Muita gratidão a todos os jornalistas, aos assessores de imprensa, às pessoas que acreditam no poder da psicologia, da importância da saúde mental nos dias atuais, que dão espaço para psicólogos poderem falar sobre como gerir melhor as emoções, como lidar com ansiedade, como diminuir os problemas mentais e emocionais, para que a gente possa conviver numa sociedade mais pacífica, mais amorosa, com mais aceitação das diferenças e acolhimento da diversidade, que é o nosso grande poder, é a diversidade. Vida é diversidade. Quando a gente nega a si mesmo, nega a tristeza, nega o medo, nega a raiva, a gente acaba negando o outro, não aceitando com que as coisas do outro possam coexistir também, porque a gente não está aceitando a gente mesmo. Por isso que Carl Rogers também entendeu que a atitude da aceitação é muito importante. Então, quando uma pessoa aceita você, você acaba se aceitando mais, e aí pode relaxar, pode ser mais você, e consequentemente aceita mais o outro. E é isso que a gente precisa, de um mundo com mais aceitação, com menos disputa, com menos desejo de acúmulo de capital, porque isso é fruto da insegurança, o excesso de acúmulo de capital. O Augusto Cury entrou aí agora como um salvador da pátria. Ele tem uma proposta interessante nos livros, tem um trabalho que é um legado significativo, e também precisa olhar para esse excesso de acúmulo de capital que ele vem colocando no seu dia a dia. É o candidato presidenciável mais rico que nós temos, e isso também é um fator de adoecimento, né? Quanto mais um acumula,
mas vários ficam sem. Então, se a gente conseguir distribuir melhor a renda, sem precisar ficar acumulando tanto, porque para que você precisa acumular tanto capital? Porque você provavelmente tem uma insegurança. Ele falou da agressividade do Renan. De fato, ali tem uma violência que eu penso que é diferente, agressividade de violência. A agressividade é precisa para qualquer tipo de situação onde você vai se expor, onde você vai se colocar numa situação adversa, numa situação que precisa de energia de ir lá fazer e resolver. Então, a agressividade bem direcionada, ela é positiva. Quando ela é mal direcionada, ela vira violência. Então, no caso do Renan, ali é violência. E ele poderia ter questionado qual o seu medo, por que você está com tanto medo que está sendo violento. E aí, em vez de colocar uma exposição que deixou o Renan de uma forma bem de calça justa, né? Poderia ser mais facilitador se ele acolhesse, compreendesse que ali tem uma pessoa com medo e entendesse quais são os medos que ele tem, né? Para querer manter esses privilégios e acumular mais capital com o poder que a presidência da República vai dar para ele. Porque no fundo as pessoas estão querendo acumular mais capital e isso precisa ser visto como um ato também de violência. Quando você acumula em excesso, muitos ficam sem e isso naturalmente gera uma raiva, um medo e brigas. Quanto mais a gente entende que dá para cooperar, colaborar e colocar os nossos ganhos a serviço do todo mundo começa a ficar mais tranquilo, com menos medo, com menos ansiedade, com menos raiva, e a gente caminha na direção da construção de um mundo melhor. Isso parece utópico, e de fato pode ser que seja, mas eu acredito muito nisso, acredito que a gente pode melhorar a divisão de renda. Vivi na Europa, percebi isso na prática, que quando a renda é mais dividida, a gente vive de uma maneira mais feliz, mais contente, com mais segurança, com mais paz. E é isso que eu penso que o Brasil precisa, de pessoas que estejam numa direção de compartilhar e olhar a questão do acúmulo de capital de maneira excessiva. O excesso de excesso faz mal para si e para o outro. Isso é violento também, e a gente precisa transformar esse cenário através da saúde mental, ligando uma gestão emocional, que é reconhecer quais são nossos medos, quais são nossas tristezas, quais são nossas raivas e como conduzir elas. Então é aceitar que nós sentimos esses sentimentos, perceber que parte do corpo ele chega e o que ele gera de desejo, e escolher como conduzir da melhor forma, da forma que seja inteligente, que traga ganho para você e para os outros. Conte comigo, é isso que eu ensino no curso BNC, que o link está disponível na bio, caso você tenha dificuldade por algum motivo de entrar em contato e fazer as aulas. Eu disponibilizo para você a maior facilitação possível para que você tenha acesso ao conhecimento que vai transformar a sua vida. Perceba, conte comigo, feliz dia do psicólogo e tome vida BNC, você merece.